Ô, Glaucia, tô eu pensando aqui. E vai, um dia a gente podia fazer um desafio pra você fazer esse negócio aí. Eletroestimulação, vamos? Ele disse que demorou, Glaucia. Fiquei com isso agora na minha cabeça, viu? Vamos fazer um desafio com os nossos meninos. Mas olha, vamos para um assunto muito sério, muito importante e que há um tempo a gente vem falando um pouco mais e entendendo mais a respeito das doenças autoimunes. Hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades. Prestem atenção, mandem perguntas no @vocêbonita.tv, porque quem tem aí o diagnóstico é sempre algo que mexe, claro, com a vida, mas com informação dá tudo certo. A ideia aqui não é alarmar, mas sim informar. Quem está com a gente hoje é a reumatologista, doutora Roberta Queiroz Grauman. Bem-vinda! Tudo bem? Prazer tê-la aqui, boa tarde. Boa tarde. Doutora, muito atual, muito importante, muito contemporâneo falar de doença autoimune, né? Sim. Hoje em dia nós temos cada vez mais o acesso a exames que fazem o diagnóstico dessas doenças. As pessoas estão passando mais com um especialista e estão fazendo o diagnóstico. Antes, então, a gente tinha o mesmo número, mas talvez não tivesse o diagnóstico. Exato, exato. E também tem a questão do Google, né? O Dr. Google. Então, o paciente começa a ter alguns sintomas, vai na internet, se informa, busca o médico. Mas também se assusta muitas vezes. Não é? Né? Com certeza. Porque é um diagnóstico que às vezes pode mexer com alguma, né, com alguns hábitos e questões até ligadas a um desconforto ou mesmo aparecimento de algumas lesões na pele. Exatamente. Dependendo da doença autoimune, né? Com certeza. Vamos começar então com os mitos e verdades. Aproveitem, mandem perguntinhas, a gente está ao vivo no @vocêbonita.tv. Primeiro mito ou verdade na tela. Olha lá. As alergias são consideradas doenças autoimunes. Isso é mito ou é verdade? É um mito. É quase uma verdade. O que acontece? As alergias, elas também estão relacionadas ao nosso sistema imune. Tá. Pense que aqueles glóbulos brancos, as células de defesa do nosso organismo, elas fazem várias funções. Uma delas é combater infecções. Você tem uma gripe, um resfriado, uma dor de garganta, são os soldadinhos que vão combater essas infecções. Outras é o combate às células cancerígenas, né? Outro mecanismo do sistema imune é a alergia, que nada mais é que uma reação exagerada ao contato com alérgeno. Pode ser o pó, a poeira, ou um perfume, ou uma infecção. A pessoa reage muito fortemente e acaba tendo a alergia, né? Mas a doença autoimune não é diferente. Ela né? é diferente. Ela está relacionada ao sistema autoimune, mas ela o que acontece? O sistema autoimune, ele fica reconhecendo o nosso organismo como self. Self da palavra em inglês é o mesmo, né? Então ele reconhece que o meu coração é meu mesmo, que minha pele é minha mesma, que o meu intestino é minha mesmo. E chega um momento em que esse sistema imune falha e para de reconhecer os tecidos do organismo como dele mesmo. E ataca como se fossem invasores, tá? É nesse momento que acontece a doença autoimune. Puxa vida. Tá aí. Não, explicação perfeita. Obrigada. Vamos para as mais perguntinhas e a gente vai relacionando, então, alguns tipos delas, né? Na tela, então, mito ou verdade? Os sinais e sintomas de doenças autoimunes podem ser facilmente confundidos com outras doenças. Com certeza. Isso é verdade. Com certeza. As doenças autoimunes, elas podem atacar o intestino, elas atacam a pele, como você falou, os olhos. Elas podem atacar o cabelo, o couro cabeludo, podem atacar os rins, tá? Então, nem sempre você vai ter o diagnóstico tão fácil assim. E pode, no início, achar que é uma infecção, achar que é um câncer, achar que é uma coisa diferente. E quando você vê, nada mais é do que uma doença autoimune que está causando aquilo. Hoje, como é fechado o diagnóstico, assim, falando a respeito de exames, é muita coisa? Na realidade, eu diria assim que o ponto principal é a hora certa, é o paciente certo com o médico certo. Tá. Por quê? Porque para fazer o diagnóstico você precisa de exames específicos. Não adianta eu pedir 50 tipos de exames se eu não pedir aquele exame que está alterado. Entendi. Tá? Então precisa da visão do especialista. Tá?
Aí, para cada doença, para cada sintoma que o paciente trouxer na hora do consultório, a gente vai dizer, olha, vamos pedir isso, para tentar fechar o diagnóstico. Nem sempre é tão fácil, é muito individual. Porque existem muitas doenças autoimunes muito raras também, né? Quando a gente fala, por exemplo, do lúpus. O lúpus hoje até se tornou mais comum, até porque já celebridades, assim, não comum no aspecto do número de pessoas que têm o diagnóstico. Mas quando a gente fala de doença autoimune, uma das que a gente lembra primeiro é o lúpus, né? Mas tem muitas outras, Sim, né? Nós tivemos algumas celebridades recentemente também que tiveram lúpus. Então cai na mídia, né? Sim. Cai na mídia, a pessoa se alerta quando ela começa a sentir, poxa, mas aquela celebridade teve isso também. Alerta mais, com certeza. A doença celíaca também é considerada uma doença autoimune. Sim, a doença celíaca, no caso do intestino tem a doença de Crohn, né? A retocolite ulcerativa, são doenças autoimunes. Para a pele tem a questão da psoríase, que é uma doença devastadora no sentido do convívio social, né? Tem muito preconceito. E que pode se manifestar num primeiro momento, a aparência pode ser algo ligado a uma alergia também, né? São todas muito raras, né? Mas se você pensar numa prevalência de 0,5%, 0,1% da população, se você colocar no número total da população, torna-se um número considerável. Considerável, sem dúvida. E a gente pode dizer, antes até de colocar mais um mito ou verdade, que tem uma questão genética envolvida? Muito, tá? Nós temos basicamente a causa genética, que a pessoa herda isso, ela tem ali dentro de si, e alguns fatores externos que podem contribuir como um gatilho para essa doença surgir, tá? Pode ser desde o estresse até uma infecção viral, o uso de algum remédio. A gente não sabe em que momento esse gatilho é acionado e a pessoa desenvolve a doença. Nem sempre eu consigo dizer, olha, você teve essa doença porque aconteceu isso na sua vida. Mas, de certa forma, com certeza, além da genética, tem outros aspectos externos que influenciam. Algumas doenças autoimunes estão ligadas também com, por exemplo, faixa etária. Então, tal doença é mais comum caso ela apareça em tal momento da vida. Erroneamente, muita gente fala assim, eu tenho reumatismo, ou o reumatismo é só de idoso, né? Não. Tem criança com doença autoimune. Olha só. Né? Tem pessoas jovens. Então, é claro, se você pensar numa artrite idiopática juvenil, é mais em crianças, ela é própria da criança, da infância que ela aparece. O lúpus, ele é mais próprio da mulher jovem, né? Aí tem a espondilite anquilosante, que é uma doença autoimune que afeta a coluna do indivíduo. Ela é muito comum no homem jovem, né? Não significa que uma mulher não possa ter uma espondilite anquilosante, não significa que um homem não possa ter lúpus, mas eles têm faixa etária e sexo também predominante. Tá aí. Vamos pro próximo mito ou verdade, daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, na tela. Quem tem doença autoimune não pode se vacinar. Isso é um mito. É mito. É mito. De novo, né? Mito e verdade. Por quê? O que acontece é que vai depender da vacina, tá? Então, nós temos o caso recentemente da febre amarela, né? Houve um surto, várias pessoas precisaram fazer a vacina. Sim. Foi uma ação em massa, coletiva, para que todos fizessem a vacina. Mas a vacina da febre amarela se trata de uma vacina de vírus vivo atenuado, tá? Esse tipo de vacina, ele é prejudicial, ele é perigoso para quem tem doença autoimune, tá? Então, tem que ser avaliado caso a caso, tem que ver se o paciente está usando algum remédio, tem que ver se a doença dele está muito avançada ou se a doença está mais silenciosa, tá? Porque nem sempre ele pode se vacinar. Agora, a vacina da gripe, por exemplo, o paciente deve se vacinar. O paciente que tem doença autoimune, todo ano ele tem que se vacinar para vacina da gripe. Ele deve se prevenir. Então, o ideal, claro, é ter sempre uma orientação do profissional que cuida
Com certeza. daquele paciente, né? Para cada vacina vai ser uma orientação diferente, né, Carol? A gente tem mais mitos e verdades, mas eu sempre gosto de perguntar a relação com a alimentação, porque é algo que está hoje não só sendo muito estudado, explorado, mas toda vez que a gente fala de uma manifestação do organismo, em muitos momentos ela tem relação com hábitos e com alimentação. Na doença autoimune, a gente já citou aí que a doença celíaca é uma doença autoimune. Mas falando do aspecto geral, o gatilho pode ser muitas vezes ligado a má alimentação ou hábitos de vida? Alimentares. Isso é uma coisa tão nova, Carol. Você sabe que existem alguns países que estão fazendo banco de fezes. Como existe o banco de sangue, né? Mas estão fazendo banco de fezes. Mas eu ouvi falar a respeito disso. Isso. Por quê? Já ouviu aquela frase, a gente é o que a gente come? Sim. Existe, né? E realmente para algumas doenças isso pode acontecer, tá, Carol? Então, no caso da espondilite anquilosante, parece que alterações no intestino possam tornar-se gatilhos para que a doença aconteça nos pacientes suscetíveis. Tá? Ainda a gente não sabe assim, olha, você vai comer isso, você vai ter aquilo. Isso não existe ainda, é óbvio, tá? Mas existe uma especulação, até que algumas cirurgias possam tornar-se gatilhos para essas doenças aparecerem. Que interessante, é importante doutora. ter hábitos saudáveis, né? Vai fazer uma diferença nos pacientes que tiverem predisposição. Olha, tem aquele paciente que chega pra gente com alguma manifestação, vamos supor uma artrite reumatoide, e fala assim, doutora, mas o que eu fiz, né? Eu tenho uma vida tão saudável, eu faço caminhadas, eu como bem, e mesmo assim eu tenho a doença. Então é claro que para alguns pacientes, mesmo que ele tenha alimentação saudável, bons hábitos de vida, ele possa ter a doença. Tá? Mas, assim, no geral, ajuda. Com certeza. Sempre vai ajudar, sim, né? Sim. A questão que a gente fala dos conservantes, agrotóxicos, enfim, do que não é considerado alimento, né? Exato. Do que o nosso corpo não reconhece como alimento, Natural. mas produto alimentício. Exato. Então é interessante a gente ter também, não só para quem já teve o diagnóstico, mas acho que para todo mundo. Para todos. Vamos colocar mais mito ou verdade na tela. As doenças autoimunes são contagiosas. Não, né? Esse mito, é um mito. De jeito nenhum, né, doutora? É mito. Olha só, a gente tem um exemplo da psoríase, tá? Eu gosto muito desse exemplo, porque a psoríase, ela pega na pele, ela pega nas mãos, às vezes nas pálpebras, no rosto, e a pessoa vai ver aquela mão cheia de casquinhas e não quer encostar naquela pessoa, né? Acha que vai pegar. Né? Às vezes vai fazer um exame de piscina e o médico não deixa ele entrar na piscina porque acha que é contagioso, né? Então não, tá? A doença autoimune não passa. Você pode abraçar, você pode beijar, a doença autoimune não passa, não é contagiosa de forma alguma. É importante até para a gente evitar o preconceito. Sim. Porque o diagnóstico e o próprio controle da doença já é muito difícil, Com né? certeza. Então a questão social também é importante que você tenha comentado aqui. Sem sombra de dúvida, os pacientes já têm que enfrentar a doença em vários aspectos. Ela já é limitante no trabalho, ela é limitante na convivência social. Muitas vezes, no caso da psoríase, pode ser acompanhada de um quadro depressivo, de uma síndrome metabólica, então ele tem dificuldade de perder peso, ele tem dificuldade... Então, é uma questão social muito complexa que envolve tudo, que se o público não reconhecer que essas doenças não são contagiosas, fica mais difícil, né? Sem dúvida. Torna-se mais difícil. Sem dúvida. Vamos colocar na tela agora perguntinhas do público, olha lá. Elisângela, um beijo pra você, obrigada. Tem como evitar as causas das doenças autoimunes? É o que a gente conversou, nem sempre a gente sabe o que acontece, mas, por exemplo, o cigarro. Na artrite reumatoide, é bem estabelecido que o cigarro, ele tanto é um gatilho para que a doença aconteça, quanto naqueles pacientes que têm artrite reumatoide e fumam, no geral, eles têm uma doença mais grave, tá? Então, certas coisas dá para evitar sim, o cigarro é uma delas, né? No lúpus, o lúpus tem a questão do sol, né? Então, sim, né, você tem que passar o filtro solar, você não deve se expor
indiscriminadamente ao sol se você tem lúpus, né? Não tenha dúvida disso. Existem algumas coisas... em todas elas, doutora, assim, só para ter uma ideia, a atividade física é importante, é benéfica? Muito. Tá? Para algumas delas, também na artrite reumatoide, a gente já viu que e no lúpus também, a gente já viu que fazer atividade física ajuda a controlar, inclusive, a atividade de doença. Olha. Tá? Então, ele regula a atividade física, ajuda a regular esse sistema imune que está alterado, que está causando aquela doença. É claro que você precisa tomar seus remédios, você precisa ir no médico, fazer seus exames. Não adianta ser radical. Sem dúvida. Né? Eu só vou fazer exercício e vou ficar bem. Não vou tomar nada. Isso, não é bem por aí. Mas, com certeza, ele é um adjuvante. Ele ajuda e muito no controle da doença. Tá aí. Mais perguntinhas do público, na tela. Obrigada, Carmelita. Um beijo para você. A fibromialgia é considerada autoimune? Não. Você sabe que várias vezes fizemos a pauta, e em uma das vezes que a gente fez a pauta, eu me lembro que eu fiz essa pergunta, porque em alguns aspectos a gente tem essa sensação ao falar, né, de doença autoimune, ligada a uma parte emocional, muitas vezes, a crise, que no caso é a dor, mas não é. Não é. A fibromialgia, ela, até aquela doença que os exames estão todos normais, né? Vai no médico, tem dor aqui, pede exame, tá normal, tem dor lá, pede exame, tá normal, e a gente não acha a causa disso. Aí o médico fala, olha, é fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica, tá? Não é o teu sistema imune que está alterado. O que está alterado é o teu sistema sensorial, tá? São os neurônios que fazem o reconhecimento de dor, que estão reconhecendo os estímulos como dor quando eles não são. Puxa. Então, no paciente que tem fibromialgia, você vai dar um abraço um pouco mais forte, ele já morre de dor. Então, realmente, é o sistema sensitivo, né, que está alterado. Sistema sensório. Então, ele não é uma doença autoimune. Mas, claro, gente, hoje existem várias coisas também unidas, né? Terapias, enfim, que vão também ajudar, né, no É importante lembrar que muitas vezes os pacientes com doença autoimune, eles têm maior probabilidade de ter fibromialgia, tá? Até pelo fato da dor que a doença dá. Tá. Então, vamos pensar num paciente com artrite reumatoide. Ele tem inflamação nas articulações. Isso causa dor. E essa dor fica informando o teu sistema nervoso. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Chega um momento que o sistema nervoso embaralha. Ele começa a reconhecer qualquer coisa como dor. Então, é muito comum que pacientes que tenham certas doenças autoimunes, como é o caso da artrite reumatoide, que ele tenham fibromialgia também. Puxa vida, não tinha pensado nisso, doutor. Olha que interessante. É interessante. Não, maravilha, eu ficaria aqui com ela até amanhã. Tem mais mito ou verdade aí na tela. Muito bom, né? Uma grande consulta. Obrigada, viu, doutora? Maravilhoso. Uma doença autoimune tem cura? É mito. Não tem cura, tá? Tem controle. Né? Acho que essa é a maior decepção do paciente que chega no consultório, porque ele fala, doutora, e aí? Agora que eu sei o que eu tenho, agora que eu estou tomando meus remédios, eu vou ser curado? Não, tá? A gente vai... Os remédios, o que eles fazem? Eles são imunomoduladores, eles nada mais são do que remédios que vão controlar esse sistema imune que está alterado e que está causando a doença, tá? Então, eu vou conseguir controlar a doença, deixá-la em remissão, né? É como se a doença ficasse adormecida, tá? Ela tá ali, mas ela não tá causando mal. Perfeito. Tudo bem? Não existe cura, tá? Vai chegar um momento que o paciente pode até ficar sem remédio, né? Ficar 1 ano, 10 anos, 20 anos sem remédio. Mas a doença tá ali, adormecida, tá? Ela pode voltar a qualquer momento. Isso acontece, isso é comum, né? Isso é comum, o paciente ter a doença em remissão. Mas, gente, que grande notícia que é hoje a possibilidade de tê-la em remissão e de tantos hábitos saudáveis e consultas e exames e tanto que a medicina está crescendo e evoluindo que pode nos ajudar. Então,
Brilhante a entrevista, doutora, muito obrigada. A gente conversou com a reumatologista, a doutora Roberta Queiroz Grauman. Vou deixar um telefone de contato para vocês, que é o 2308-2378, 2308-2378. Tem um e-mail para quem quiser escrever também, que é o roberta.reumatologia@gmail.com. roberta.reumatologia@gmail.com. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Uma delícia bater papo com você. Parabéns, viu? Obrigada. Né, que a gente entende realmente tudo. E é o que eu digo, né? Os diagnósticos podem vir, nós estamos todos sujeitos a eles, mas com mais informação. É tão confortante.